Ser da igreja de Jesus é ser da família dele, é ser irmão dele. Você sabia que Jesus é o nosso irmão mais velho? Você sabia disso? É o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Por um momento, por um período, ele foi o unigênito do Pai. E depois ele se tornou o primogênito de muitos filhos. Aleluia! O primogênito de muitos. Somos uma família de muitos e muitos e muitos filhos. Aleluia! Há filhos aqui em Manaus, há filhos em outras cidades do Brasil, no exterior, esse mundo inteiro. Você tem irmãos em Cristo. E nós temos o nosso irmão mais velho, Jesus. Somos filhos do mesmo Pai, aleluia. O mesmo Pai celestial. Glória a Deus por tudo isso. Então nós somos felizes, né? Somos o povo mais feliz da terra. Aleluia. Porque somos mais que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. Não tem um vencedor, né? Pois você é mais que ele. Oh glórias, você é mais que ele, mais que vencedor. E eu quero falar sobre isso. O tema é Igreja Vitoriosa. Amém? Igreja Vitoriosa. Eu estava aqui na IEV Escola e tive aí a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma das aulas, e eu falei sobre a história da igreja. E nessa aula nós vimos que a igreja está aí, apesar das perseguições, apesar dos desvios que a igreja teve, a igreja está aí há 2000 anos. Há 2000 anos. Se isso fosse coisa de homens, já teria acabado. Permanece porque é de Deus. Permanece porque está sobre a rocha, Cristo, a pedra angular, a pedra principal, a pedra na qual estamos fixados, sustentados, aleluia. Essa pedra, ela é pedra de tropeço para aqueles que a rejeitam, mas para nós que cremos, ela é a nossa base. Cristo é a base da igreja, amém? É aquele que sustenta, é por isso que ela permanece inabalável. Durante a história, essa história de 2000 anos, a igreja passou por muitas perseguições, muitos cristãos foram mortos, queridos, assim, de forma brutal. Sabemos disso, a história nos revela isso. A igreja se afastou quando o Estado entrou na igreja, quando o Estado dominou. Querido, toda vez que o Estado domina, tudo vira uma porcaria, sabe? Vira uma bagunça, quando o Estado domina, sabe? Então o Estado, as autoridades políticas, né? O domínio político, ele dominou a igreja, e a vontade dos homens prevaleceu dentro da igreja, e a igreja passou a ser perseguidora. Teve o período da Inquisição, né? Falamos disso na IEV Escola, o período em que se perseguia aqueles que não aceitavam a doutrina da igreja, que né, não aceitavam a fé. Eles eram tratados como hereges, como pessoas perdidas, que precisavam ser punidas, e a igreja puniu. A igreja aqui, não força de expressão, mas era ali totalmente, a igreja na sua essência havia se acabado, era ali apenas a crueldade humana dominando, mas Deus resgatou a sua igreja em meio a tudo isso, através dos reformistas, ok? E um dos mais famosos, o mais famoso é o Martinho Lutero, que foi tremendamente usado por Deus para resgatar a igreja em meio a essa situação de treva, de desvio. Ele foi usado tremendamente. Bom, o tempo foi passando, eu só sei de uma coisa: nós estamos aqui ainda. 2000 anos depois, você está sentado nessa cadeira aí, me olhando, você me acompanhando aí pela internet. Igreja do Senhor Jesus, os chamados para fora, a Assembleia dos Santos, dos lavados e remidos, oh glória, amém? O ajuntamento dessas pessoas que creem em Jesus Cristo, que caminham seguindo seus passos, cristãos, pequenos cristos, aleluia. Não é pouca coisa não, mano.
É um privilégio, é uma bênção. É uma bênção. Aleluia. Jesus idealizou, a formulou ali no seu ministério de 3 anos. Na cruz, em seu sacrifício perfeito, ele deu a condição de cada um dos seres humanos entrarem na igreja, fazerem parte da igreja, porque ela é formada através dos remidos, dos lavados pelo seu sangue, daqueles que creem no sacrifício de Cristo. Então, houve um sacrifício na cruz, e agora é dada a condição a cada ser humano de ser igreja, de se tornar parte da igreja. Um novo e vivo caminho está aberto para nós, e nós podemos adentrar, ser igreja, crendo em Jesus Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados e sendo lavados. Cristo a idealizou, a formulou. A cruz dá acesso a quem quiser ser igreja, e o Espírito Santo a ativou. O Espírito Santo ativou a igreja, porque a igreja precisava de energia, de poder para caminhar em vitória. E quem é que dá à igreja essa energia, essa potência? É o Espírito Santo. Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Pentecostes, a igreja foi ativada. O Espírito Santo apertou o botão. Pim, tchum. Toma, mano. Pura energia, puro poder. Numa pregação, numa lapada de pregação, 3.000 se converteram. Toma! 3.000. E foi aquela conversão genuína, poderosa, que eles ficaram desesperados. Na hora de ouvir a pregação, eles ficaram: o que faremos agora, irmãos? O que faremos? Estamos condenados. Essas verdades transmitidas bateram com força em nosso coração. Nós somos pecadores, precisamos de salvação. Aí Pedro disse: apenas se arrependam. Vocês fizeram besteira? Arrependam-se, convertam-se e pronto. E deem uma prova disso, um sinal desse arrependimento, entrando nas águas, sendo batizados. Pronto. E sejam igreja a partir de agora. Ela já está ativada, acabou de ser ativada. Aquele barulho que vocês escutaram lá naquela sala, lá, ela era a igreja sendo ativada. Amém? E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero como base aqui pegar Romanos 8,37. Em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo. Fora dele, se existe o mais que vencedor, existe o mais que perdedor, o mais que derrotado. Existe o extremo do vencedor e existe o extremo do derrotado, que é aquele que quer viver sem Cristo, longe dele. Em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia. Oh glória, que tremendo, que lindo. Amém? Que tremendo. Então eu quero falar aqui de alguns pontos rapidamente. Aí você diz: até parece Ezequias, tá? Eu acredito, Ezequias, tá bom, rapidamente, mas tentarei. Primeiro ponto, já que estamos falando da igreja vitoriosa, a igreja, ela é vitoriosa, ela vence. Primeiro ponto, caminhando em fé, amém? A fé é o início de tudo. A fé ativou a igreja, ajudou a igreja a esperar a sua ativação. Jesus fez os discípulos crerem nele, crerem no que ele havia dito especificamente, que foi: fiquem em Jerusalém, porque vocês serão ativados. Haverá do alto um poder que será liberado sobre vocês. O Espírito Santo virá sobre vocês e darão poder a vocês. Vocês serão revestidos disso, de poder. Então, eles creram nisso. Fé. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. Vamos fazer do jeito que você está falando, Jesus. Do jeitinho. Vamos ficar em Jerusalém esperando a nossa ativação.
sermos ativados por esse poder, por essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Eles creram. Começa tudo pela fé. Você está aqui porque um dia alguém liberou uma palavra sobre você, uma palavra de vida, o Evangelho, e você creu em Jesus Cristo. Fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Aleluia. É pela fé que passamos ali a adentrar na igreja, a fazer parte. Quantos entendem dessa forma assim? Amém? Né? Então a igreja vem se caminhando em fé. Todos são introduzidos à igreja através da fé. João 1,12. Todos que creram e receberam a Jesus também receberam o poder de serem chamados filhos, de serem igreja. Aleluia. A fé, essa fé que temos, a igreja continua durante esse tempo todo caminhando em vitória, porque ela crê. E a fé vence o mundo. Diga, a fé vence o mundo. Aleluia, querido. Não é o que diz 1 João 5,4? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. A nossa fé. Esse mundo, o mundo é um dos principais inimigos. O principal inimigo da igreja é Satanás. Mas o mundo, meu irmão, o mundo e seu sistema não é fácil. Mas a igreja tem que se manter como luz e como sal aqui nessa terra. Amém, queridos? Tem que se manter assim, em fé. Em fé. A fé independe das circunstâncias. E é por isso também que a igreja permanece, porque tantas e tantas circunstâncias a igreja permaneceu crendo e caminhando, pregando o evangelho, e até hoje é assim, fazendo a obra, continuando o que Jesus começou, independente das circunstâncias. 1 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia. Mas por fé, não é pelo que sinto e nem pelo que vejo, mas pelo que creio. Aleluia. Assim a igreja vai caminhando em vitória. Se vivemos pelo que vemos, nosso emocional ficará abalado por emoções negativas. O emocional, né? Quando deixamos o nosso emocional ser contaminado pela negatividade, isso se chama incredulidade, em outras palavras, ok, queridos? Incredulidade. Quando deixamos os sentimentos negativos dominarem, né? É muito lindo o que Paulo fala, escreveu em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Olha, somos pressionados, mas não desanimados. Não está dando lugar a um sentimento negativo chamado desânimo. Somos pressionados, mas eu não vou deixar o desânimo, esse sentimento negativo, me dominar. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Outro sentimento negativo, desespero. Porque a fé está sustentando tudo, está sustentando esse coração que não deixa o desespero destruí-lo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos perseguidos, Paulo escreveu, mas não vou deixar o sentimento de solidão, de desamparo, esse sentimento de abandono tomar conta do meu coração. E por fim, abatidos, mas não destruídos. Ele está dizendo esse abatido aqui, ele está dizendo morte. Somos abatidos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, estão nos matando, estão nos crucificando, estão nos cerrando ao meio, estão nos jogando ao Coliseu para sermos espetáculos para os incrédulos, para sermos comidos por leões e sermos espetáculo, exemplo para outros, para aqueles que desejam crer, mas sermos exemplo para que eles fiquem com medo. Estão nos matando por causa dessas coisas. Pela nossa fé estamos sendo abatidos, muitos de nós estão sendo mortos. Mas aí ele conclui, mas não estamos destruídos. Você crê que tem que ser assim? Que a fé gera isso em nós? Essa estrutura blindada que onde o sentimento negativo quer brotar, quer vir, quer entrar, mas não consegue.
mesmo em meio às circunstâncias, diga: a igreja é vencedora, porque caminha em fé. Amém? Obrigado pela interação de vocês, amém? Porque caminha em fé. Outra coisa, a igreja vence também, é vencedora, porque caminha em amor e comunhão. Amor e comunhão. Uau! Deus é amor. Aleluia! Deus é amor. A nossa bandeira é o amor. Aleluia! Slove, né? É assim? Slove, amor. É o amor. É o amor, a nossa bandeira é o amor. Eu acho muito lindo o Cântico dos Cânticos 2:4. Olha só, Cântico dos Cânticos 2:4. Ele me levou à sala do banquete, o amado. Essa aqui é a amada. É a amada aqui falando ao seu amado, relatando acerca do seu amado. O meu amado me levou à sala do banquete. Nós sabemos muito bem que em Cantares, a amada aqui, ela representa a igreja, a noiva, o amado é Cristo. E ela diz que ele a levou à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Amém? O estandarte do amado sobre a igreja é o amor. Sabe o que é estandarte? É igreja, é bandeira. É bandeira. Haviam as 12 tribos de Israel. E em cada território das tribos havia um estandarte fixado, bem alto, e lá em cima uma vara, né? Como é que dá o nome do que sustenta a bandeira? É o mastro, obrigado, o mastro e o estandarte lá em cima. Aí havia cada tribo, a tribo de Levi, a tribo de Judá, cada tribo tinha o seu estandarte sobre ela, ali no alto. Ela está dizendo: o estandarte do meu amado sobre mim é o amor, é aonde eu devo estar. Quem era da tribo de Levi não podia estar na tribo de Judá. Se estivesse confuso, onde eu estou? Em qual tribo eu estou? Ah, lá está o meu estandarte, o estandarte da minha tribo. A tribo de Levi está ali, eu vou para lá, porque lá é que é o meu lugar. Ela identificava a posição de cada tribo e o lugar que devemos estar. A bandeira sobre nós é o amor. O nosso lugar como igreja é no amor de Deus, é no amor de Jesus, aleluia. É no amor de Jesus, é o nosso local. A bandeira sobre nós é o amor, o seu estandarte sobre nós é o amor, amém? E nesse local nós temos fartura, delícias perpétuas. Estamos em um lugar de banquete na sua presença. A igreja caminha em amor. A igreja também ela caminha em unidade, em comunhão. É fundamental isso. E levantar a bandeira do amor é levantar a bandeira branca da paz também, amém, irmãos? Existe a bandeira do amor e ela é muito bem representada pela bandeira branca da paz. Nós temos que sempre que preciso levantar essa bandeira, não é fácil, ela é pesada, essa bandeira, a bandeira da paz é muito pesada, mas nós temos que fazer um esforço para levantar. Então quando não quer, dois não brigam, não é? Então eu vou levantar a bandeira da paz. A minha bandeira é o amor, a bandeira sobre mim é o amor. É o que diz lá em Romanos 12:18: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. No que depender de vocês. Não é fácil, mas quem habita no amor de Deus, está debaixo do estandarte do amor, da bandeira, vai precisar sempre levantar essa bandeira quando necessário, ok, queridos? E a comunhão, a igreja caminha em amor e comunhão. Em amor e comunhão. 1 Coríntios 12:12. Eu separei vários versículos aqui, mas eu vou ler apenas esse. É um texto tão lindo, mas eu vou ler apenas esse aqui. Eu queria ler do 12 ao 20, mas eu vou ler apenas o 12, versículo 12 de 1 Coríntios 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade,
embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ok, queridos? Então Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa falando sobre dons, os dons espirituais, as diversidades de dons. E ele começa a introduzir a esse ensino dele acerca da ilustração, ilustrando a igreja como o corpo de Cristo. Quantos creem que são o corpo de Cristo? Se você é a igreja, você faz parte desse corpo, amém? E Paulo está dizendo, olha, nesse corpo, assim como no corpo real, propriamente dito, há membros diferentes, não é? Mas, mesmo sendo diferentes, eles precisam um dos outros para funcionar bem, ok? Apesar das diferenças, apesar da individualidade de cada um, eles precisam funcionar em perfeita harmonia. Assim deve ser a igreja, amém, queridos? Funcionar em perfeita comunhão, em perfeita comunhão. Nesse corpo, uma observação aqui, preste atenção por gentileza. Nesse corpo há individualidade. Nesse corpo existe individualidade, mas não deve existir individualismo, que são duas coisas totalmente diferentes. O individualismo é o eu no centro, é o egocentrismo, é o egoísmo. O individualismo é o eu, primeiro eu. Mas a individualidade, que fala o quê? De diferenças. Temos nossas diferenças, não é? Temos nossas diferenças. E temos que conviver uns com os outros com essas diferenças. Temos qualidades. Eu tenho algumas qualidades que o Diogo não tem, e vice-versa. E eu preciso das qualidades dele. Ele precisa das minhas qualidades. Nós precisamos uns dos outros. Somos um corpo. É interessante, Paulo vai dizendo, olha, não pode, já pensou? É importante essa diversidade na igreja, eu não gosto nem dessa palavra diversidade. Ultimamente eu estou odiando essa palavra. Essa diferença, né, entre as pessoas. Paulo diz, olha, seria estranho se o corpo fosse todo olho. Onde estaria a audição se o corpo fosse todo olho? E se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato desse corpo? Como é que esse corpo ia sentir cheiro se ele fosse só ouvido? Então todos os membros são importantes nesse corpo. E assim a igreja, ele apela para a igreja, os membros da igreja, ter esse entendimento. Respeitar, amar o outro membro. Ele começa falando de dons, diversidade de dons. O dom é uma coisa que pode ser natural de você, de mim, de nós, algo que venha, uma aptidão natural, mas já, meu Deus, não, tá bom, mas quase já, né, meu querido, quase já, tá certo. Uma aptidão natural que às vezes nós podemos ter, todos nós temos aptidões naturais, né? O dom é isso, é uma coisa que você tem habilidade em fazer. Me chama para dançar, me chama, você vai ver uma das coisas mais feias na sua vida. Eu não consigo nem dançar agarradinho com a Alessandra, pegar assim, aquele agarradinho assim, dois para lá, né, um para cá, mexendo o corpinho assim. Até nisso eu não consigo, ela tenta me ensinar às vezes, amor é assim, eu não consigo. Eu não sei dançar, não é o meu dom. Tocar um instrumento, Deus me livre, eu já tentei, não consegui, não entrou, eu desisti de aprender. Poderia ter insistido mais, falhei em ter parado. Ministrar, dá para o gasto, né? Quando não tem ali os megamestres na administração aqui, está aqui eu hoje, para quebrar o galho. Não vale, mãe, a senhora não vale falar, mãe. Não conta. Cada um tem o seu dom, aptidão natural. As pessoas que têm, então os dons são distribuídos
conforme o Espírito Santo quer, aos dons naturais, às aptidões naturais e aos dons que nós devemos buscar. Apesar de termos aptidões naturais, dons, mas convém buscarmos todos os dons. Nesse capítulo aqui, Paulo orienta os irmãos dizendo: busquem com zelo todos os dons. Se você não tem uma, busque, ore, peça a Deus para adquirir essa habilidade em algo. Vá lá, tente. E é muito lindo, porque termina o capítulo, Jonatas pai, ele falando: mas agora eu quero falar de um dom supremo, que é o amor. E aí no capítulo 13 ele começa: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, esse é o dom maior de todos. Mas busque o dom, é importante, e há essa diversidade de dons na igreja, de pessoas com habilidades diferentes para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para a conquista do reino de Deus nesse mundo. Os dons estão aí, ok? A aptidão natural, estava falando, né? E aí, até falar aqui rapidamente aquilo, para explicar um pouquinho mais, né? Você, às vezes, no seu dom natural, você tem, parece até que acontecem situações que te levam para exercer aquele dom. Deus te conduz a situações que fazem você exercer aquele dom. É muito comum pessoas que têm o dom da cura. Esse dom, todos podem orar sobre o enfermo e curá-lo em nome de Jesus, mas há pessoas que têm um ministério para isso, um chamado. E essas pessoas, né, ela tem uma fé mais aguçada, mais apurada para isso, né? Existe isso. E ela vai, e sempre aparece uma oportunidade dela exercer. Um endemoniado, para quem tem o dom de libertação. É como uma pessoa que tem esse dom da libertação, para atuar na área, no ministério de libertação, ali em pessoas que estão ali cativas, em amarras demoníacas. Ela é, às vezes, naturalmente conduzida a estar em uma situação dessa, para exercer. Um colega meu tinha a sua vozinha, uma senhorinha, mano, bem, grande mulher de Deus, já até partiu para o Senhor, mas ele me contou que uma vez estava com ela, ela tinha esse dom, um chamado muito específico para essa área da libertação. E sempre aparecia uma situação assim, de endemoniado, pessoas se manifestarem perto dela. E ele disse que uma vez ele estava andando com ela na praça, eles iam em algum certo lugar, e aí estava cruzando a praça, uma praça, e aí lá ia ela, com a sua bibliazinha, bem velhinha, né? Andando ali, e ele pegando no braço dela, segurando, aí tinha um jovem sentado ali na calçada. Aí ela parou para aquele jovem, com aquele jovem: oh meu filho, que horas são, por favor? Aí ele: são 10 para... Olha, oh meu filho, me informe as horas, por favor. Aí ele: são 10 para... já ficou, 10 para... sou o capeta. Já se manifestou ali. Incrível. Essa pessoa, e ela foi lá, repreendeu com a sua vozinha, ele contando para mim: em nome de Jesus, sai. E ele disse, Ezequias, ela não gostava de endemoniado escandaloso não, ela não gostava de ficar fazendo escândalo não. Ela dizia: não grita, fique calado em nome de Jesus, eu não quero barulho, não grita, sai em nome de Jesus, espírito. Ela falava espírito, sai espírito, saiu em nome de Jesus, né? O dom, essa aptidão natural, a diversidade de dons. E a igreja funciona nessa diversidade, aleluia, queridos. É tremendo. Em unidade, como corpo, a igreja caminha em vitória, porque caminha em amor. Em amor. Ela vence o ódio do mundo por ela. O ódio que o mundo tem dela. Ah, querido, o mundo tem muito ódio de nós. Esse sistema maligno, esse sistema globalista aí,
esse sistema aí todo aí, que nós sabemos muito bem qual é o sistema. Ele odeia a igreja. Ele odeia Deus, esse sistema. É muito ódio, é uma carga de ódio muito grande. E nós temos que estar cheios de amor. É com ódio que a gente vai vencer? Não, é com amor. Ah, meu Jesus, não é fácil não. Oh, meu Pai, nós falamos no culto passado, eu estava aqui no culto passado, falando sobre o Deus do amor, no culto da vitória passada, e Eve Vitória, né? Falando sobre o Deus, o grande amor do Deus Pai. Esse Deus maravilhoso que nos adota todos perebentos, cheios de falhas e sujeiras. Aí Ele nos pega e nos recebe, nos lava e nos dá uma nova vida. Coloca dentro de nós o seu Espírito. Oh, Paizão maravilhoso. Que Deus cheio de amor, né, queridos? Que Deus cheio de amor, misericórdia. Eu não entendo. Eu já falei aqui, né? Falei aqui. E meu irmão, se eu fosse Deus, eu matava todos os pedófilos. Eu matava tudinho. Se eu fosse Deus, matava os assaltantes, os traficantes, os espancadores de mulher. Eu estava lá no céu e ia sair raios desintegradores dos meus dedos. Raios desintegradores. Tchum, tchum. Aí o anjo falava: Deus, ali, olha lá um espancador de mulher. Já vi, eu vejo tudo, cara. Tchum, tchum. Olha lá um pedófilo. Tchum, tchum. Só raio desintegrador. Matava tudo. Já tem irmão me olhando assim. Antes que você se escandalize mais, meu irmão, deixa eu explicar. Eu estou falando em um contexto. Olha o contexto que eu estou falando. Se eu fosse Deus, e sendo Deus seria perfeito, soberano. E sendo perfeito, soberano, eu tinha total direito de agir assim com a minha criação. Ele não quis agir assim com o povo, eliminar tudo e começar de Moisés do zero. É soberano. Deus é soberano. Ele mata e faz viver. Então, nesse contexto, você está entendendo? Mas eu não sou Deus. Eu sou filho dele. E como filho dele, eu tenho que imitá-lo. Como filho dele, eu tenho que imitá-lo. Ser depois imitadores de Deus. Como filhos amados. Se escandalize não, entenda o contexto que eu estou falando. Tem irmão que se escandaliza até com peido de cachorro, né? Até com peido de cachorro se escandaliza. O cachorro peidou, misericórdia, Jesus, queima. Bobagem, escandalizar à toa. Calma, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu lembro que uma vez eu cheguei na casa de um irmão e ele estava, não é dessa igreja não, é de outra igreja, mas é sério mesmo, é de outra igreja. Aí ele estava escutando Roberto Carlos. Uma música linda do Roberto Carlos, de coração para coração. De coração para coração, essa música é muito linda. Fala de uma declaração de amor de um homem para uma mulher. Pecado algum há numa música dessa? Eu não vejo. Eu sei que quando eu cheguei lá, eu vi o som tocando, aí eu, é na casa do irmão? Ok, tá. Aí, irmão, ele ficou todo errado quando me viu. Ele começou a querer explicar. Não, mas Edequias, sabe o que é? Eu estava escutando essa música, eu não falei nada, não perguntei nada, não esbocei nenhuma reação ou expressão facial. De boa, simplesmente agir naturalmente. Aí ele, não, Ezequias, mas é o seguinte, eu estava escutando essa música porque... Ei, meu irmão, calma. Uma música bonita dessa. Não é porque eu estava escutando, porque é uma música que quando eu e minha esposa nos conhecemos, começamos a namorar, fomos a um aniversário, começou a contar a história. E aí estava tocando essa música, ela marcou aquele momento que eu e a minha esposa nos conhecemos ali, quando éramos jovens ali. E tal, aí não, meu irmão, não explica nada não. Eu ia sentar para escutar muita explicação se você estivesse escutando Anitta ou Pablo Vittar. Aí eu ia pedir, meu irmão, explique por favor me explique. Eu queria escutar uma explicação sua a respeito de estar ouvindo Anitta ou Pablo Vittar. Eu estou tranquilo, às vezes eu estava andando com o irmão na rua, outro irmão, né? É só o irmão, né, queridos? É só o irmão, não é Ezequias não, né? Mas é velho, de fato.
E o irmão leva um tropeção. Aquele tropeção, ele chama um palavrãozinho, né? Ali, meio que na hora não vigiou. Falou um palavrãozinho lá. Meu irmão, desculpa, cara. Falei um palavrão aí. Desculpa, tô com medo. Ei, meu irmão, acontece. Estou escandalizado, não. Acontece, somos assim. Às vezes escapole, né? Às vezes acontece algo dessa natureza, né? Não tem porquê você ficar constrangido. Somos seres humanos. O importante é que você, né, demonstrou um desconforto. Isso que é importante, né? Então, eu abri esse parênteses acerca de se escandalizar à toa, né? Mas é isso, queridos, sabe? Mas, meu Deus, eu abri esse parênteses e fui embora. E vou fechar aqui. Mas entendem? Vocês entendem? Então, nesse contexto, sendo Deus, ia ser assim. Mas o Deus não é o Ezequias. Ele espera o pecador se arrepender. Por mais que ele faça as coisas mais horrendas que existem, ele espera. E olha, quer saber? Deus não precisa nem jogar rainhos desintegradores do dedo dele, não. Lá em Romanos capítulo 1, nós vemos muito bem o que Deus diz acerca, né, das pessoas que querem viver a sua vida cometendo essas coisas horrendas que eu citei aqui agora há pouco. Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus os entregou a uma disposição mental. Tipo assim, é isso que você quer? Viver longe de mim? Viver praticando tais coisas horrendas? Pedofilia é algo muito horrendo, queridos. Pedofilia é algo extremamente horrendo, sabe? E tantas outras coisas que eu poderia citar. É isso que você quer? Lá em Romanos capítulo 1. Então vai. Mas vai se arrebentar. Vai se arrebentar todo. Então Deus não precisa nem soltar raios desintegradores. Continuando nesse rumo de vida, se é que é vida, vai colher um fruto terrível. Está aí o raio desintegrador, falando de uma outra forma, né? Ilustrando. Mas Ele é o Pai de amor, que espera, que deseja nos receber de braços abertos, queridos. A igreja caminha, né, debaixo do estandarte da bandeira de Deus, que é o amor. Por isso ela caminha em vitória. E caminhando em amor, ela caminha em unidade. Porque só vive em unidade, em comunhão, quem quer amar. Isso é fato. Tinha mais 2 tópicos, irmãos. Já foi o tempo. Mas eu divido aqui em parte 1, ok? E numa outra oportunidade eu continuo. Eu ia falar também que a igreja caminha em verdade, por isso ela triunfa. E que a igreja caminha em autoridade, por isso ela triunfa. Mas hoje deu tempo só de falar desses 2 tópicos aqui. A parte 2 virá aí assim que possível. Ok, queridos? Então, que o Senhor venha tocar os nossos corações com essas verdades acerca do que Ele é, acerca do que somos nele como igreja. Aleluia! Como igreja, caminhando em fé. Continue firme, meu irmão, amém? Você faz parte da igreja de Jesus. E nós fomos chamados para facilitar o caminho de outros. Ou seja, conciliar outros com Deus. Amém? Esse é um dos nossos ministérios. O ministério da reconciliação. Caminhando em fé, em amor e comunhão. Aleluia, queridos. Amém?